A semana passada eu fiz um hiato, aí, um parênteses no livro de Efésios, porque sabia que muitos dos irmãos não estariam aqui. Então hoje a gente continua dando início ao capítulo 4. Pensando no início do capítulo 4, eu reflito que a maneira que as pessoas se vestem, ela nos fala muito sobre quem as pessoas são, o que elas acreditam. Eu sei que estilos vêm e vão, alguns duram mais tempo, outros duram menos, mas todos os estilos, todos os jeitos de se vestir, eles estão associados a mais do que apenas peças de roupa. Eles estão associados a ideologias, a pensamento, a preferências. Vamos ver alguns exemplos aí. Esse é um mais antigo, mas que ainda persiste para alguns aí. Eu peguei um mais leve aí, seria um hippie, né? Não sei quantos dos irmãos aqui viveram nessa época, se alguém foi simpatizante do movimento hippie. Mas ainda hoje a gente vê, às vezes, ali na praça, Getúlio Vargas. É Getúlio Vargas, né? A gente vê ali na praça, às vezes, alguém vendendo uma pulseirinha, alguns hippies. Quando a gente olha para um hippie, a gente já espera algumas coisas, já imagina algumas coisas. Mais contemporâneo hoje seria esse estilo aí, né? E isso fez multiplicar aí os produtos de barba, de cabelo masculinos, que nem eram tão vendidos assim, né? Fez multiplicar as barbearias por aí, mas esse estilo chamado de hipster, ele tem incluído muita gente, também tem muita coisa associada, não é só um corte de cabelo, não é só uma barba, não é só a cor da camisa ou a gravata borboleta, mas tem algo mais, ou algo talvez um pouco mais clássico, como um executivo em seu terno. Todos esses estilos e muitos outros que a gente poderia pensar, exemplos aqui, esses são só alguns exemplos, eles nos ensinam alguma coisa e nos mostram alguma coisa sobre o que a pessoa acredita. É óbvio que a gente não pode fazer estigmas, é óbvio que a gente não pode tentar entender, conhecer uma pessoa só de olhar, né? Às vezes a pessoa realmente é só simpatizante da cor da camisa ou do estilo. Mas, normalmente, quando vemos esses visuais, nós podemos imaginar algumas coisas, como as pessoas falam, os lugares que elas preferem frequentar, em alguns casos, até o tipo de carreira que essas pessoas têm, né? Que tipo de música ouvem, qual a inclinação política, diversas coisas que nós podemos inferir apenas de observar o jeito que uma pessoa se veste, o estilo que ela adotou, ou como os jovens dizem, a tribo urbana que ela faz parte. Afinal de contas, não tem muito sentido uma pessoa se vestir de um jeito se ela não acredita nas coisas que aquele jeito de se vestir defende, do que crê. Seria muito incoerente a pessoa se vestir de uma maneira e acreditar de uma forma totalmente diferente, agir de uma forma totalmente diferente. Ainda que, pensando em nós agora, ainda que alguns grupos pensem que sim, nós como cristãos não somos chamados a nos vestir de uma maneira específica. É certo que a Bíblia tem princípios e padrões de como devemos nos vestir. Por exemplo, a decência e a modéstia são princípios muito claros na palavra de Deus, que devem nortear a maneira de se vestir de um cristão. Mas não há um padrão definido, não há um estilo de roupa definido, não há uma cor definida. Mas a Bíblia nos ensina como nós devemos andar, como nós devemos viver. E aí sim, a partir de observar os cristãos, as pessoas deveriam imaginar algumas coisas que nós acreditamos, algumas coisas que nós falamos, algumas preferências que nós temos, e elas deveriam acertar nisso. Porque se você se nomeia cristão, você não pode andar de qualquer jeito. Tem um jeito certo de você andar, um jeito certo de você viver. Senão você vai se assemelhar a qualquer um desses outros que adotam um estilo apenas externo, apenas exterior, mas não as convicções. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso, porque senão seremos incoerentes. Temos que ser coerentes. Então, o nosso desafio para essa noite é andarmos de modo coerente. Abra suas Bíblias no capítulo 4 de Efésios e vamos ler esse primeiro parágrafo do capítulo, que compreende os versículos 1 até o versículo 6. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Logo de início, eu queria destacar 3 palavras que o apóstolo usa no primeiro versículo do capítulo 4. Em primeiro lugar, a palavra pois. Na minha versão, ela não é exatamente a primeira, mas ela é muito importante porque ela faz essa ligação, porque pois liga com um contexto anterior. Quando Paulo escreve pois, ele está querendo recapitular toda a argumentação que ele fez até aqui nos 3 primeiros capítulos. Se você tiver outra versão, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, por exemplo, ela vai usar a expressão por isso. A NVT vai usar a expressão portanto. Infelizmente, essa expressão é omitida na Nova Versão Internacional, mas ela está lá no texto original. Pois traz a ideia de continuidade, mas uma continuidade com uma certa variação. Eu vou continuar dizendo o que eu afirmei até aqui, mas eu vou expandir um pouco mais. Porque aqui, nesse trecho que nós estamos exatamente na chamada dobra do livro, na metade do livro, onde algumas coisas vão mudar na maneira do apóstolo se comunicar e no que ele vai ensinar para os efésios e, consequentemente, para nós. Porque se antes ele estava tratando de indicativos, quem nós somos, como nós somos alcançados, em que bênçãos nós fomos colocados, a partir de agora ele vai começar a falar de imperativos. Então agora eu tenho que fazer, como eu tenho que viver, como que eu tenho que agir. Ele gastou 3 capítulos nos demonstrando nossa posição em Cristo. E agora ele vai iniciar questões mais práticas da vida cristã. O que eu faço com tudo isso que eu já recebi. Antes, doutrina. Agora, dever. Antes, a nossa condição. Agora, a nossa conduta. Então, pois, é muito importante para a gente entender que esse trecho ele está dividindo muito bem o livro todo. A segunda palavra que eu queria destacar é a palavra prisioneiro. Porque Paulo alega ser o prisioneiro no Senhor. E talvez não só a palavra prisioneiro, mas toda essa expressão, prisioneiro no Senhor. De forma semelhante, no início do capítulo 3, ele já tinha usado essa ideia de prisioneiro. Agora, novamente, o apóstolo se apresenta tanto espiritualmente preso a Cristo, como fisicamente preso por amor a Cristo. Ele estava preso. Ele escrevia essa carta preso. E o motivo da sua prisão nada mais era do que a perseguição religiosa. Então ele estava preso por amor a Cristo. Mas mais importante para ele do que estar preso fisicamente, era estar preso espiritualmente em Deus. Por isso que ele diz que é o prisioneiro no Senhor, não simplesmente o prisioneiro do Senhor. Nós sabemos que normalmente, eu digo normalmente porque infelizmente não é para todos isso aqui no nosso país, mas normalmente uma característica de um prisioneiro é a falta de liberdade. O prisioneiro ele não pode definir horários, o prisioneiro ele não pode definir aonde ele vai, ou se ele vai, quando sai, né? Quando toma sol. Normalmente é essa a característica. Ele não pode fazer o que quiser. Estar preso no Senhor também traz ao apóstolo essa condição. Ele reconhecer que ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode definir a vida dele, porque ele é um prisioneiro. Quando estamos em Cristo, quando estamos presos a Cristo, nós não podemos ir a lugares que Deus não iria. Nós não podemos fazer o que ele não faria. Isso me lembra quando eu era adolescente. Já faz um tempo, mas quando eu era adolescente, teve uma moda, que depois voltou, há uma década já também. A moda da pulseirinha WWJD. Alguém lembra dessa moda? Ou foi traduzido para o português, o QJF, que traz essa ideia, o que Jesus faria. E acabou, na época da minha adolescência, sendo útil para mim e para outros amigos, como um artifício para que a gente pudesse, em todos os momentos, analisar a nossa vida. Eu sou prisioneiro no Senhor. Será que o que eu estou fazendo agora é algo que agrada a Deus? Jesus faria? Nessa época, livros como o clássico de Charles Sheldon, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Não sei se alguém aqui já leu esse livro.
também abordam esse tema, essa ideia. E esse livro, que era um livro do século XIX, voltou à tona. E é uma leitura recomendada. Mas o fato é que nós nunca devemos nos esquecer que somos prisioneiros no Senhor. Talvez era mais fácil para Paulo, enquanto prisioneiro romano também, lembrar que ele estava preso. Mas para nós que temos liberdade, que achamos que fazemos o que queremos, eu pego o meu carro, eu vou para onde eu quero, eu tenho o meu salário, eu compro o que eu quero, a gente às vezes tem dificuldade de lembrar que nós somos prisioneiros no Senhor. Ainda que nós não sejamos, e pela misericórdia e graça de Deus, nenhum de nós aqui é um prisioneiro por causa do amor a Cristo. Mas nós estamos atados a Cristo. E só Ele pode definir como nós andamos, os lugares que nós iremos, o que falamos, como fazemos. E a terceira palavra que eu queria destacar, na verdade é a primeira na minha versão, que é rogo-vos. Rogo-vos. É muito interessante, porque mesmo diante de quem era e da autoridade que ele tinha sobre aquela igreja que ele mesmo ajudou a fundar, igreja que ele era o grande líder, Paulo opta por fazer um pedido e não dar uma ordem. Nós veremos várias ordens na continuidade desse livro, mas aqui nesse trecho ele não escolhe dar uma ordem. Ele faz um pedido. Eu rogo-vos. É uma forma suave do apóstolo dizer o que ele queria, o que ele esperava. Essa opção por um pedido tem dois aspectos. Em primeiro lugar, porque diante de tudo que já tinha sido exposto até aqui na carta, os efésios eles já deveriam ter consciência de que eles eram todos iguais. Eles já deveriam ter consciência que Paulo não precisava se impor diante deles. Não havia essencialmente uma superioridade no apóstolo. Tudo que já fora ensinado ou relembrado quanto à posição daqueles irmãos deveria ser motivo suficiente para que eles agissem. Ou como afirmou um comentarista sobre esse texto, a conduta cristã, ela tem a sua origem na doutrina cristã. Então Paulo já tinha ensinado bastante doutrina, e agora a conduta deveria fluir de uma forma natural, talvez por isso rogo-vos. Eles já tinham ouvido bastante sobre doutrina, então não precisavam ser duramente instruídos. Mas por outro lado, ele tem um outro aspecto, porque quem sabe que tem autoridade não precisa ficar batendo no peito o tempo inteiro. Não precisa ficar se valendo disso a toda hora. Paulo já tinha, desde o início da carta, no versículo 1, capítulo 1, dito que ele era apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E se ele tinha alguma autoridade sobre aquele povo, é porque ele era enviado de Cristo Jesus. E quem decidiu isso não foi ele, foi o próprio Deus. Ele não precisava ficar mostrando as suas credenciais o tempo inteiro. Esse rogo-vos aqui é como uma sugestão do seu chefe. Todo mundo sabe que a sugestão de chefe é ordem. Para os mais novos aí que não trabalham, é a sugestão da sua mãe. Seria bom que você arrumasse a sua cama. Não arrume para você ver. Quem tem autoridade não precisa ficar se valendo dela o tempo inteiro. Então é muito interessante como de uma forma suave, Paulo também vai aplicar ações, ordens, que os efésios precisavam obedecer e que nós hoje, como igreja de Cristo, também precisamos aprender e obedecer. Então, Paulo parte para o seu pedido. E o seu pedido é a maneira como esses cristãos deveriam viver, como eles deveriam praticar a vida cristã, como eles deveriam demonstrar quem eles eram, como deveria ser coerente o que eles alegavam crer e como eles viviam. O pedido é para que os efésios andassem de modo digno da vocação que eles tinham, ou seja, que eles andassem de acordo com o chamado que eles receberam. Lembram-se que no primeiro capítulo a gente viu que uma das bênçãos era a escolha divina, a adoção que nós recebemos. Agora, esse chamado, essa escolha, nos dá uma maneira certa de viver. Esse é um pedido claro para os efésios, é um pedido claro também para nós, Igreja de Cristo. Nós devemos viver de uma maneira que as pessoas vão perceber quem nós somos. Eu espero que elas percebam que nós somos cristãos, filhos de Deus, prisioneiros no Senhor. Aliás, a palavra andar, ou esse verbo, ele vai ser a palavra-chave dessa última parte do livro, do capítulo 4 até o 6. 5 vezes ela é repetida só nesse trecho, ficando claro que não é simplesmente um conhecimento doutrinário que nós precisamos ter. Mas se esse conhecimento doutrinário não for acompanhado de uma mudança de vida, de um caminhar, de atitudes, ele não vai te valer de nada.
nós seremos obesos teológicos, engordando de conhecimento e nunca praticando o que esse conhecimento deveria nos impelir a fazer. Assim como procurar a cada dia uma transformação de comportamento. Transformação de comportamento também, sem um alicerce doutrinário, é farisaísmo, é legalismo, será um relacionamento superficial. Então, eu preciso das duas coisas. Eu não posso ter só a doutrina se eu não mudar de atitudes, mas eu não posso querer ter só as atitudes se eu não conheço profundamente quem é Deus. Por que eu estou fazendo isso? Uma coisa não pode caminhar separada da outra. Doutrina e conduta. Por isso, o andar vem após essa definição muito clara da nossa posição como igreja que o apóstolo expôs nos 3 primeiros capítulos. E eu creio que seria sempre útil que os irmãos pudessem voltar na leitura desse livro, um livro tão pequeno, uma carta tão pequena, enquanto aos domingos estamos estudando, que os irmãos possam sempre ler e retornar, e lembrar das mensagens que já foram pregadas e se preparando já com o conteúdo para as que virão. Mas aí então, nesse contexto, o pedido do apóstolo é para que a gente ande, ou para que os efésios, isso reverberando até nós hoje, andemos de um modo coerente, que a gente possa agir, que a gente possa se comportar. Andar nesse trecho, ele indica o nosso modo de viver. Quando observamos o mundo, como Paulo descreveu nos 3 capítulos iniciais, nós percebemos que esse presente século é dominado por Satanás, e por isso só produz desacordos, desarmonia, desunião. E é isso que nós temos enfrentado dia a dia, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. As nações se agridem mutuamente, os homens se agridem mutuamente, as classes sociais lutam umas contra as outras. Os preconceitos dominam o procedimento do ser humano. E como acontecia no passado, no relacionamento que era belicoso, quase uma guerra entre judeus e gentios, hoje também nós vemos acontecer nos mais diferentes níveis de relacionamentos. Pessoas que querem se afastar umas das outras e não querem viver em harmonia. Então, por isso, esse chamado para um modo digno, coerente de andarmos. Toda desarmonia, cada divisão ou desavença precisam ser resolvidas em Cristo. Todos os cristãos de todos os povos devem ser unidos no Senhor, pois no Senhor as diferenças são desfeitas, as barreiras são derrubadas. Deus planejou em Cristo a verdadeira humanidade, como nós vimos, a nova sociedade, uma humanidade unida, amável, um único centro ao redor de quem todos podem se reunir harmoniosamente. O nosso centro é Jesus Cristo. Para isso, então, o apóstolo apresenta 3 características que os efésios deveriam ter em seu modo de agir, no seu modo de andar. Obviamente, isso não é uma lista exaustiva, e eu gosto sempre de ter esse cuidado, porque nós não estamos aqui falando de autoajuda. 3 passos para ser um cristão eficaz, né? 3 maneiras de andar segundo a vontade de Deus. Lembrando que, inclusive, essa expressão, andar, esse verbo, ele vai se repetir 5 vezes. E essa é só a primeira vez que o Paulo está dizendo como nós devemos andar, como os cristãos devem andar. Mas eu creio que nós teremos lições muito importantes aqui. 3 excelentes lições de como viver de uma maneira digna para um cristão. Lições para um andar coerente. Em primeiro lugar, então, nós precisamos andar de modo humilde. Antes de Cristo, a humildade nem era considerada uma virtude. Ser chamado de humilde era como uma ofensa. Estava associado a palavras como baixo, vil. Tá vendo aquele humilde ali? O que podemos esperar dele? Esse era o uso da palavra humilde. Realmente, ser humilde não parece ser algo natural ao ser humano. Em nossos dias, nós percebemos isso claramente. Como ninguém é ensinado a ser humilde. As pessoas são ensinadas a serem melhores, a ter alto desempenho, a sempre se cobrar, a sempre crescer, a evoluir. Essas são as expressões que os juniores já são ensinados desde os seus 8, 9 anos. E nós somos pressionados a isso. Seu rendimento no trabalho, nós sempre somos chamados a sermos melhores do que o outro e deixar muito claro que nós somos melhores do que o outro, senão você pode até ser demitido. A pressão é sempre por vitória, por autossuficiência.
Parece sem sentido dizer que eu sou melhor quando eu me coloco inferior ao outro. Mas esse é o ensino do Novo Testamento para nós, igreja. Você é melhor quando você reconhece que o outro é superior a você. Ou mesmo quando ele não é superior a você, mas você considera o outro superior a você mesmo. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E isso fica muito evidente em um texto que nós já estudamos aqui no ano passado. Filipenses 2, de 5 a 8. Quando a ordem, e aí nós temos um imperativo, é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, como diz a NVI, ele não achou que o ser a Deus era algo que ele deveria se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, e o próprio Deus encarnado assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós pensamos no exemplo de Jesus, às vezes nós temos muita facilidade de perceber como é humilhante o Deus encarnado morrer na cruz, entre ladrões. Mas nós não lembramos como é humilhante o Deus criador de todas as coisas. Colossenses vai dizer que o universo existe por causa de Jesus Cristo, ele se mantém por causa de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele se fez um bebê. Quais são algumas características de um bebê? Não come sozinho, não se limpa sozinho. É humilhante, o Deus criador se fez um bebê. Desde o seu nascimento, a humildade estava presente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo por excelência. Ser humilde é não se considerar melhor do que o outro, ainda que em alguma área você seja. Tem irmãos aqui que são melhores do que eu em muitas coisas. Mas nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Dentro do corpo de Cristo não há diferença. Um muro que poderia nos separar, ele foi derrubado. O mesmo Cristo morreu por todos, alcançou todos nós. Talvez alguns já estão há mais tempo nessa caminhada cristã e tenham um conhecimento de doutrina muito maior. Talvez alguém tenha um procedimento de muito mais anos, porque tem sido transformado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e tem vivido uma vida piedosa. Mas nada disso é motivo de nós nos considerarmos melhores do que aquele que chegou agora, do que aquele que foi alcançado agora pela graça de Deus, ou do que aquele que foi alcançado há muitos anos, mas não teve tantas oportunidades de conhecimento e de desenvolvimento que você teve, que eu tive. No corpo de Cristo, todos temos que ser humildes para que possa haver a unidade. Duas palavras são usadas aqui no versículo 2, humildade e mansidão, porque elas se complementam em seus significados. Ser humilde é ser modesto, é demonstrar respeito, é considerar o outro mais importante do que você. Ser manso é ser pacífico, ser suave no trato, doce no caráter, ser lento no responder, ser lento no alterar o tom de voz, talvez nem alterar o tom de voz. O homem que é manso, ele não reivindica sua própria importância ou sua autoridade. Não existe, para mim, na minha opinião, um exemplo melhor de mansidão do que um animal. Quando você entra, eu vou visitar lá a Martinha e ela fala assim: pode entrar que o meu cachorro é manso. E agora ele já se acostumou comigo. Antes ele latia mais, mas agora já se acostumou. Mas o que é manso? Ele é dócil, pode entrar que ele não vai te morder. Ele vai no máximo te cheirar. Ele vai se aproximar de você, mas não de uma maneira para te expulsar da presença dele. Ele tem, talvez, um potencial agressivo. Talvez o cachorro da Dona Marta não, porque ele é pequenininho, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas alguns têm um grande potencial agressivo, mas aquele potencial foi controlado, está amansado. Assim deve ser o cristão. Ele não pode se desculpar como a síndrome de Gabriela, né, que os irmãos já conhecem. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, o cristão ele pode ser amansado. Não pode, a gente não pode se desculpar sempre na história de que eu sou irado. Ah, mas eu sou filho de italiano com espanhol. Não tem jeito. Não tem salvação. Não. Nós podemos ser domesticados e agir de forma mansa para que a gente caminhe em humildade. Humildade não é usar roupas velhas. Humildade não é ser franciscano, fazer voto de pobreza. Não são coisas desse tipo.
Humildade é poder conviver com os outros, buscando beneficiar o outro, acima de conquistar os seus próprios direitos. Eu não estou falando de sonhos, de vontades, eu estou falando de direitos. Talvez você tenha alguns direitos como membro da igreja, talvez você tenha alguns direitos como ancião, talvez você tenha alguns direitos como pai de família. Mas a sua humildade o leva a se preocupar mais com o crescimento do outro do que com seus próprios direitos, com o desenvolvimento do outro acima dos seus próprios direitos. Ser humilde inclui sofrer perdas para o benefício do outro. Cumprir o mesmo ensino de Romanos 12:18, quando diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Você faz tudo o que é possível, tudo que está ao seu alcance, para que as pessoas não se assustem com você, ou você é aquele que vive rosnando, mostrando que você não é manso, querendo atacar ou afastar as pessoas de perto de você ou de perto daqueles que você ama? Será que eu sou alguém que penso nos outros antes de pensar em mim? Será que sou alguém de fácil relacionamento? Andar de modo humilde é a primeira lição de como viver de forma digna, de como andar de modo coerente. Portanto, meus irmãos, vistam-se de humildade. Em segundo lugar, nós devemos andar de modo paciente. Ao falar de paciência, o apóstolo também se vale de duas palavras ou expressões. A primeira delas é longanimidade. Longanimidade não é uma palavra que nós costumamos usar muito aí, né? É uma palavra um pouco bíblica. Mas como essa própria palavra sugere, é ter um ânimo longo. Isso que é ser longânimo. Ser longânimo é saber esperar por longos períodos, mesmo diante de uma adversidade. É ter paciência no sofrimento. Não é ter paciência quando está tudo bem, quando está tudo certo. É ter paciência quando as coisas estão ruins. Isso é ser longânimo. Uma paciência que não é vencida por qualquer circunstância. Mas aqui, no versículo 2 ainda, a longanimidade está associada com outra expressão, que é o suportar uns aos outros. E traz mais uma conotação de não se apressar na sua vingança, não se apressar na retaliação. A longanimidade é isso. De novo, talvez voltando na questão dos direitos. Suportar não tem somente o aspecto negativo que muitas vezes nós damos quando um irmão... Eu não vou usar o exemplo da minha família, então abstraiam o Pedro, tá bom? Vamos usar o exemplo do Pepe. Quando o Pepe diz assim: eu não suporto mais a Gabi, aquela menina está muito chata, adolescente, eu não suporto mais. Não é só essa expressão, esse é um lado negativo do suportar. Suportar é levantar, é aguentar, é quando você coloca no ombro e alguém está em cima de você, é levantar o outro. Isso é suportar. Suportar é servir de suporte, é escorar o irmão, mesmo que haja insultos, mesmo que haja amargura, mesmo que haja rebeldia. Por amor a gente continua suportando. É insistir em continuar caminhando junto, mesmo reconhecendo as falhas do outro. Resumindo, suportar é ser amigo, amigo de verdade, um amigo cristão. Realmente, para viver assim, é preciso ter muita paciência, porque nós erramos muito uns com os outros. Mas a paciência nos ajuda a continuar essa caminhada. O nosso exemplo para isso está no próprio Deus. O Salmo 145, versículo 8, diz: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande bondade ou benignidade. Também vemos que uma das virtudes do amor verdadeiro, lá em 1 Coríntios 13, é que o amor ele é paciente. Ele aguarda, ele espera, ele insiste. A vida cristã, meus irmãos, não é uma caminhada solitária. Não é para ser vivida sozinha. Nós devemos estar com outros e aprendendo com outros. O problema é que nós temos muitas vezes a sensação de que só aprendemos com aqueles que nós achamos que estão acima de nós. Seja um líder, seja alguém mais experiente, alguém mais velho de idade, alguém que está à frente de nós nessa jornada. Mas muitas vezes, grandes lições vêm quando nós tivemos que parar, olhar para trás e dar um suporte para o irmãozinho que está patinando. Quando nós tivemos que aprender com aquele que chegou há pouco tempo, com os nossos filhos. Qual foi a última grande lição que você aprendeu com o seu filho? Com o seu neto? Muitas vezes grandes lições virão aí. Como você já passou por situações assim? Será que
eu sou alguém que se esforça para que outros cresçam? Será que eu consigo me relacionar com cristãos mais imaturos do que eu, de uma forma paciente, sabendo que Deus tem um tempo certo para agir na vida de cada um? Talvez as oportunidades que Ele deu para mim ainda não deu para o outro, né? Talvez nem vai dar para o outro. Talvez a oportunidade de crescimento que Deus está dando para o outro é você. E você, agindo de forma paciente, está moldando a vida do seu irmão. Andar de modo paciente é a segunda lição de como viver de forma digna, de como andar de modo coerente. Portanto, irmãos, vistam-se também de paciência. E o terceiro ensino, a terceira lição, é que nós devemos andar de modo unido. Essa caminhada não é solitária. O propósito de nós não nos sentirmos superiores aos outros, ou seja, a humildade, e de nos importarmos com os outros, ou seja, a paciência, é manter a unidade desse que é chamado corpo de Cristo, a igreja. Tanto a humildade quanto a paciência nos auxiliam para que a gente possa ser unido, para que a gente possa viver unidade. E eu sei que nós somos um grupo heterogêneo. Nós temos pessoas de diversas faixas etárias, nós temos pessoas de diversas formações, com diversas histórias, vindo de diversos lugares do país. Afinidades, faixas sociais, muitas coisas nos diferenciam, há muitas diferenças aqui. Mas o propósito de Deus é que essas diferenças se somem para formar um grupo só, mais rico. Porque talvez Deus possa fazer algumas coisas através de mim, mas se tem eu e o Rodrigo, Deus já pode fazer mais. Se tem eu, o Rodrigo e a Alci, Deus vai fazer mais ainda. Se tem eu, o Rodrigo e o Diego, Deus vai fazer mais, porque nós somos diferentes. E Deus intencionalmente nos fez diferentes, mas quer que nós sejamos unidos. Esse é o propósito da igreja, o propósito de ser igreja. Eu já comentei com alguns irmãos que eu tenho lido um livro sobre a história dos puritanos. Os puritanos, eles são mal vistos às vezes, né? Quando uma pessoa é muito séria ou muito intransigente na igreja, às vezes a pessoa chama, esse é um puritano também. Mas os puritanos, eles levaram esse nome porque eles queriam viver realmente um cristianismo de forma pura. E um puritano chamado William Dell, ele escreve que uma regra para a igreja é manter a igualdade entre os cristãos. Pois embora, de acordo com o nosso primeiro nascimento, há grande desigualdade, e o nosso primeiro nascimento traz desigualdades. Tem gente que nasceu numa condição, numa família com pouquíssimas condições. Mais ou menos foi alfabetizado, alguns talvez nem foram. Já outros nasceram com mais possibilidades. Estudaram, foram começar a trabalhar com 30 anos, depois que terminou o doutorado. Nosso nascimento nos difere. Nascer no Brasil é diferente de nascer na Alemanha. Né? O nosso nascimento, há uma desigualdade. Mas de acordo com o nosso novo, ou de acordo com o nosso segundo nascimento, nós somos exatamente iguais. Porque diante de Deus não há pior ou melhor. Não há menor ou maior. Nós somos todos servos, cristãos. Paulo também reconhece que manter pessoas distintas em união não é uma tarefa simples. Ainda que nós sejamos nascidos de novo, o pecado, o mundo e o diabo lutam contra esse propósito divino de nos manter unidos. Por isso, o apóstolo pede que haja esforço. E qual é a expressão que ele usa no versículo 3? Esforçando-vos diligentemente. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para que esse grupo seja unido, se mantenha unido. Você já deve ter participado na sua vida e atualmente participa de alguns grupos. E aprendeu com a sua experiência que grupos não se mantêm unidos naturalmente. Se vocês não tiverem um dia para se encontrar, se vocês não tiverem uma intencionalidade de buscar os outros, se vocês não mantiverem bem aceso o que é o ponto em comum entre vocês, os grupos se afastam. Talvez aquele seu grupo do ensino médio você nunca mais ouviu falar, o seu grupinho da faculdade. Talvez você já teve muitos grupos de esporte, de futebol, do vôlei, e que acabou. Precisa de esforço para que um grupo possa se manter unido. Muitas vezes, como será que acabou? Às vezes por um desentendimento em que não houve humildade de alguém pedir perdão. Ou mesmo que houve, não houve humildade do outro de receber o perdão e de perdoar.
Não houve amor o suficiente. Não houve suporte suficiente. E as desavenças não puderam ser vencidas. Mas com perdão, com amor, com suporte, qualquer desavença vence a unidade. Seja de um grupo de amigos, seja um pequeno grupo de oração, seja um grupo de trabalho, de estudo, seja a igreja. É necessário esforço para que ele se mantenha unido. Qual é a sua motivação para manter os seus grupos unidos? Talvez você está se esforçando diligentemente para manter o grupo da faculdade unido porque vocês têm um prazo definido, uma nota que vocês precisam. Talvez você tenha mantido sua equipe de trabalho unida e se esforçando muito por isso, porque vocês têm uma obrigação, por conta do seu salário. Talvez você tenha se esforçado diligentemente para manter um grupo de amigos, aquele que faz churrasco junto, porque você se diverte, porque é um benefício mútuo. Mas a motivação para que a igreja seja unida é o próprio Deus Trino, que declara que criou a igreja diferente, mas uma igreja única. Há uma só igreja, há um só corpo de Cristo. A unidade desse corpo é espiritual, portanto ela transcende a instituição, ela transcende a organização. A unidade da igreja é iniciada pelo próprio Espírito Santo, que é o penhor e a garantia de que os que fazem parte desse corpo terão o mesmo destino eterno. Isso já é um motivo para que a gente se mantenha unido. Todos têm a mesma esperança, ainda que tenham origens distintas. O destino final é o mesmo. A unidade da igreja é iniciada pelo Espírito Santo, mas ela é mantida pelo senhorio único que ela possui. Jesus Cristo é o único cabeça dessa igreja. Ele é o responsável por mantê-la unida sob a sua liderança. O acesso a esse Senhor é pela fé. E pela fé o cristão recebe os recursos para viver nele e para ele. O sinal visível dessa fé é o batismo. Experiência que também une a igreja e marca o início da vida em comunidade para todo cristão. Para que não reste dúvidas, quando o versículo 5 fala de um só batismo, João Calvino afirma o seguinte sobre o batismo: equivoca-se quem infere dessa frase que o batismo cristão não pode ser repetido, porquanto o apóstolo não quis dizer isso, senão que o batismo é comum a todos. Talvez você teve uma experiência que não foi real. Talvez você teve uma experiência de batismo pré-conversão. Talvez você teve uma experiência de batismo não reconhecida pelo corpo de Cristo. Então, nada impede que você faça de novo. Não venha usar comigo ou contra mim Efésios 4:5. Mas pastor, só é um batismo. Eu já fui batizado lá com 8 dias. Com quantos dias se batiza na igreja católica? Meses, né? Eu já fui batizado, eu era judeu, com 8 dias eu fui circuncidado. Não é nesse sentido que o apóstolo está falando que há um só batismo. Mas que todos estão unidos também pelo batismo. É uma experiência única para todos. É uma experiência comum para todos na igreja. Todos passaram pelo batismo como marca de seu início da caminhada cristã. A unidade da igreja a unidade da igreja, ela começa com o Espírito Santo, ela é mantida por Jesus Cristo e ela existe porque existe apenas um Deus que é Pai, que ama e que demonstrou o seu amor enviando o seu Filho. Esse Deus é sobre todos, porque Ele domina de forma soberana. Ele é ativo em sua igreja, usando quem quer, como quer, para cumprir os seus propósitos. É presente não somente por ser o Deus que está em todos os lugares, mas também por ser o Deus que habita em todos os cristãos, age por meio de todos e está em todos. A unidade da igreja, mesmo em meio às muitas diferenças que nela existem, está baseada na unidade dessa trindade. Também tem as suas características e particularidades. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas todos eles são um único Deus, que eternamente subsiste em 3 pessoas, um relacionamento perfeito, harmonioso, que deve ser experimentado, ainda que de forma limitada, mas deve ser experimentado por cada cristão aqui na igreja. Diversas pessoas, distintas, mas ligadas por uma essência, a salvação. É isso que nos une, vivendo um relacionamento harmonioso de unidade. A igreja verdadeira, ela é tão indivisível quanto a trindade que a criou. A igreja verdadeira não pode ser espalhada por mais que o diabo tente e queira e lute por isso.
Será que eu estou tão seguro da minha posição em Cristo que eu posso abrir mão de direitos e privilégios em prol da unidade da minha igreja local? Será que eu estou me esforçando, tudo que depende de mim, para manter relacionamentos sadios, sem criar barreiras, lembrando que o muro de inimizade ele já foi derrubado? Andar de modo unido é a terceira lição de como viver de forma digna, de como andar de modo coerente. Portanto, irmãos, também vista-se de unidade e desafie todos aqueles que você tem alguma influência para que se vistam assim e caminhem unidos. Ser cristão é um compromisso que não é tão simples. Traz responsabilidades. Muda a sua agenda. Muda a sua agenda. Se não está mudando, você precisa questionar se você realmente é um cristão. Muda seu vocabulário. Se não está mudando seu vocabulário, talvez você precise questionar se você realmente é um cristão. Muda o seu guarda-roupas até. Muda seus planos, muda seu orçamento, muda tudo. Muda tudo, porque é uma novidade de vida. Faça uma análise pessoal, mas faça uma análise crítica da sua vida. Será que você tem andado de uma maneira digna desse chamado que você recebeu? Será que você tem andado de uma maneira que faz por merecer o ser chamado de cristão? Seja coerente, como ensinou Alexandre. Mude de atitude ou mude de nome. Nós hoje não abordamos uma fórmula mágica, mas eu creio que abordamos mais um termômetro. Creio que cada ponto abordado aqui nessa noite serve como um teste para que a gente possa verificar se estamos andando de uma maneira digna de ser igreja. Será que eu sou realmente alguém que vive de forma humilde? Considero o outro superior a mim mesmo? Será que eu sou paciente? Eu me importo com os outros? Espero. Será que o que eu tenho vivido tem favorecido ou beneficiado a unidade dessa igreja? Você tem vivido de modo humilde? Você tem vivido com paciência? Você tem se esforçado para manter a unidade? Ser cristão traz responsabilidades. Portanto, assuma essas responsabilidades e viva de uma maneira coerente com o que você diz acreditar. Vista essa roupa de cristão. Seja facilmente reconhecido como um. Viva de modo digno do nome que você carrega, sendo humilde, paciente e unido. Feche seus olhos e eu quero orar. Senhor Deus e Pai, Tua palavra nos exorta, nos exortou nessa noite. A começar em mim. Transforma corações para que a cada dia, cada cristão aqui, cada um que é ligado a essa igreja, essa parte do Teu corpo de Cristo que se reúne aqui em Extrema, chamado de Primeira Igreja Batista em Extrema, que possa ser característica nossa. Humildade, paciência e unidade. Que o Senhor se orgulhe do nosso procedimento, porque ele é digno, ele é coerente do chamado que nós recebemos, de tão grande salvação que nós recebemos. Em nome de Cristo. Amém.